Glória a Deus. Mais uma vez, boa noite, igreja. É muito bom estar na casa de Deus, sim ou não? Eu estava orando, pedindo a Deus um direcionamento sobre como começar essa palavra. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa campanha das colheitas. Nós temos, eu não sei se você já fez essa conta, mas eu gosto muito de fazer esse tipo de cálculo, Nós temos mais 5 semanas para o ano acabar. Então, com essa semana agora, nós temos 5 semanas para o ano acabar. Então, faltam 5 cultos de terça-feira para nós encerrarmos o ano de 2025. E o que Deus tem falado ao meu coração? Que nessas 5 semanas, Ele pode te surpreender, amém? E hoje nós estamos dando início, a mais uma palavra da nossa campanha das colheitas. E o tema de hoje é a colheita da generosidade. Você que gosta de anotar, pode anotar, a colheita da generosidade. E eu estava orando a Deus, perguntando, pedindo orientação, Eu costumo sempre escolher o louvor antes da palavra. Aí o Henrique me perguntou agorinha, Pastor, qual vai ser a música? Eu falei, calma que eu ainda estou pedindo aqui ajuda para o Supremo Tribunal de Deus. Estou pedindo orientação para ele. E por que eu estou te contando isso? Porque esse é um processo que nós temos que aprender a executar na nossa vida. Eu posso ouvir um amém? Na tua vida, sempre que você for tomar uma decisão, coloque-se ou faça essa seguinte pergunta: no meu lugar, o que Jesus faria? No meu lugar, como que ele ia agir diante dessa situação? E por que eu estou te dizendo isso? Porque ser generoso é ser como Jesus. Ser generoso é parecer com o nosso Senhor. Ser generoso é parecer com o Rei dos Reis. Quem está me entendendo aqui em nome de Jesus? E a generosidade, ela é uma porta para a prosperidade na tua vida. Se você quer ter prosperidade, você precisa praticar a generosidade. Fala comigo assim: não tem prosperidade. Toda a igreja diga: não tem prosperidade sem generosidade. E Jesus nos ensinou isso. Ele foi muito claro ao mostrar isso para nós, que nós precisamos ser generosos, que nós precisamos ter um coração que olha para o próximo, que olha para as pessoas. E esse coração é um coração que agrada a Deus. Semana passada, a pastora trouxe aqui uma palavra falando sobre o livramento. Quantos lembram? Levanta a tua mão, você que lembra. E o livramento de Deus também é uma colheita. E a generosidade também produz colheitas na nossa vida. Às vezes nós pensamos que a colheita é algo que chega sem eu ter que fazer nada. A colheita não vai ser entregue na tua vida só você ficando de braços cruzados e falando: Deus, eu plantei de janeiro a novembro, agora eu vou ficar tranquilo porque eu quero colher. Fala comigo assim: a colheita, toda a igreja, a colheita é provocada. A primeira questão que nós temos que entender é que a generosidade, ela provoca a colheita. Existem outros fatores que provocam a colheita, e nós vamos falar deles até a última terça-feira de 2025, no nosso mês de dezembro. E um dos fatores que eu quero trabalhar hoje é esse: a generosidade. E muitas pessoas têm dificuldade de ser o quê? Generosas. Por quê? Nós vivemos em uma sociedade onde todas as pessoas olham apenas para a sua própria vida e não olham para a vida do outro e não pensam como tornar a vida do outro melhor. Eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, ao seu lado tem alguém que precisa de Deus assim como você precisa. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você precisa de Deus e eu também. E aí fala assim: nós precisamos um do outro. Quem está me entendendo em nome de Jesus? Isso tem que ficar claro dentro do nosso coração. Eu até, o Espírito Santo mandou trocar. Conhece? O Henrique é crente, O Henrique é crente, ele conhece as músicas doidas que eu obedeço à voz de Deus, Quando eu desenterro uma música muito antiga é por conta disso, tá? Domingo foi Ressuscita, não foi? Os Horácio ficou emocionado, aquele: nossa, pastor, eu amo essa música da minha época. E hoje eu quero contar a história de uma mulher que ela foi generosa. Uma mulher da Bíblia que ela teve um comportamento que mudou a história de toda a Europa. Vocês sabem de que mulher eu estou falando? Quem aqui quer viajar para a Europa? Levanta a mão. É importante você saber dessa mulher. Essa mulher mudou
a história de toda a Europa. A primeira base evangelística da Europa foi a casa dessa mulher. Vocês sabiam disso? Nós podemos dizer que a primeira igreja da Europa foi a casa dessa mulher. Alguém sabe que mulher que eu estou falando? Essa é boa, né? Fala comigo assim, Lídia. Existe uma mulher chamada de Lídia. E essa mulher, ela era vendedora de púrpura. Vocês sabem o que é púrpura? Púrpura é algo que tem muito valor, é muito caro. E eu fui estudar a púrpura, ela é extraída de moluscos e o processo de tingimento da púrpura é muito complexo. E pelos estudos da época, para poder vender esse material, essa pessoa tinha que ter o quê? Um poder aquisitivo muito alto. É como se, por exemplo, hoje ela fosse vendedora de mansões. Vocês conseguem compreender? Então ela era uma mulher que vendia algo precioso. E para vender algo precioso, você tem que ter o quê? Condição de ter esse negócio. Então o negócio dela era vender algo precioso. Ela era uma vendedora de púrpura. E por que eu estou trazendo essa história primeiro, antes da gente ler aqui? Para você entender o seguinte, essa mulher tinha muitos recursos financeiros, essa mulher morava em uma casa maravilhosa, essa mulher tinha uma família abençoada, essa mulher tinha tudo aquilo que o mundo diz que nós precisamos ter, mas ela ainda não tinha algo que nós precisamos ter. Fala comigo assim, intimidade com Deus. E quando nós temos intimidade com Deus, nós recebemos além daquilo, como diz a palavra, do que nós pedimos e do que nós pensamos. Porque às vezes na nossa vida a gente acha que já chegou no limite, acha que já chegou no melhor momento. Eu quero te dizer, o melhor momento para a tua vida ainda não chegou, ele vai chegar em nome de Jesus, amém? A melhor estação para a tua vida não chegou, ela vai chegar. Você não chegou no seu limite, você só está começando. As bênçãos do Senhor para a tua vida só estão começando. Quem recebe isso em nome de Jesus, prepare-se. Aquela mulher, ela tinha prosperidade, aquela mulher, ela tinha um respeito da sociedade, mas ela estava sendo preparada para algo maior. Eu quero te dizer nessa noite em nome de Jesus, Deus está te preparando para algo maior. Não se conforme com aquilo que você já alcançou. Não, pastor, eu já tenho muita idade, eu já alcancei, eu já cheguei no limite na minha vida profissional, eu já cheguei no limite na minha vida ministerial. Entenda, Deus pode mudar a tua realidade, desde que você faça o que Ele te diz. E por que é importante isso? Porque você vai ver o que essa mulher fez. Vamos ler? Abra a tua Bíblia comigo em Atos, capítulo 16, versículo 11. Olha que interessante, Atos 16, 11. Coloca para nós, por favor. Atos 16, 11, eu quero mostrar para vocês algumas questões importantes sobre o lugar onde essa mulher estava, quando ela teve a oportunidade de ouvir a Deus. Isso é muito importante, olha só. Partindo de Troade, navegamos diretamente, aqui é Paulo contando uma história, tá? Navegamos diretamente a Samotocrácia e no dia seguinte a Neápolis, próximo. Dali fomos a Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito, onde ficamos vários dias. Próximo, versículo 13. Agora fica no 13 aqui, só para vocês entenderem, não tira daí. Vocês perceberam que o lugar que eles ficaram, que eles decidiram esperar um pouco, era a cidade mais benquista daquele lugar? Era o lugar mais importante daquele lugar? Não foi isso que a palavra de Deus disse? Ou seja, aquela mulher, ou seja, Lídia, ela morava no melhor lugar. Por que eu estou enfatizando essas coisas? Porque nós às vezes acreditamos que o que Deus tem para nós já está bom, já chegou. E eu quero te afirmar isso mais uma vez. Deus só está começando o projeto dele na tua vida. Se você tiver clareza sobre isso, você vai começar a ter o olhar que essa mulher teve. Você vai ter a atitude que essa mulher teve. Olha que interessante, igreja. No sábado, saímos da cidade e fomos pela beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Fala comigo assim, lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Versículo 14. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada de quê? Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira.
o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Versículo 15. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideraram crente no Senhor, venham ficar na minha casa, e nos convenceu. Agora eu quero que nós possamos analisar cada ponto dessa história, para você entender a riqueza disso. Isso é muito importante. Olha só, igreja, a primeira coisa, onde foi que Paulo encontrou Lídia? Fala comigo assim: lugar de oração. Então Lídia, apesar de ser uma mulher de muitos bens, apesar de ser uma mulher benquista na sociedade, ela não abriu mão do quê? Da sua vida de oração. Então Paulo, ele vai a um lugar para ser ali um lugar de oração, de adoração, e naquele lugar ele encontra mulheres orando, e uma dessas mulheres é Lídia. Mas o que me chamou a atenção? Nesse lugar de oração, Lídia encontrou uma oportunidade para ser mais temente a Deus. Lídia encontrou uma oportunidade para se apaixonar mais por Deus, para se entregar mais ao Evangelho. E o que aconteceu com ela naquele lugar, igreja? Ela foi batizada. Então ela estava no rio, na beira do rio. O apóstolo Paulo encontra aquela mulher. Com certeza ela sabia quem era o apóstolo Paulo. Diante daquele cenário, ela enxergou uma oportunidade de se aproximar mais ainda de Deus. Quantos aqui nessa noite vieram se aproximar ainda de Deus? Ainda mais em nome de Jesus. Você saiu da sua casa. Eu quero te dizer, a nossa igreja é como se fosse esse rio, o lugar de oração, o lugar de adoração. Você sai da sua casa, do seu trabalho e vem para cá. Aquela mulher foi para aquele lugar. E naquele lugar ela encontrou um homem de Deus. E naquele lugar ela encontrou alguém que representava Jesus. E naquele lugar ela encontrou uma oportunidade. Eu quero te dizer, essa noite é uma oportunidade na tua vida. Essa noite é uma oportunidade na tua história. Essa noite é uma oportunidade na tua família. Essa noite é uma oportunidade no teu casamento. Essa noite é uma oportunidade na tua saúde. O que é que você veio buscar nessa noite? Você vai voltar com isso em nome de Jesus. Essa noite é uma noite de oportunidade. E aí essa mulher é batizada, e depois de ter sido batizada, o que acontece? Fala comigo assim: o coração se abriu. Olha o que a Bíblia diz. Volta comigo no versículo 13, por favor. Coloque aí para nós. 14, perdão. Versículo 14. Uma das que ouviam era mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Olha o que aconteceu, igreja. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Próximo versículo, versículo 15. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ou seja, ela e a sua família inteira foi batizada. Ela nos convidou dizendo, pode deixar aqui por favor. A primeira coisa que essa mulher faz ao encontrar o apóstolo Paulo é abrir o coração. Eu quero te dizer, você está na casa de oração, você está na casa do pão, você está na casa de Deus, você está na igreja. Mas quando chegar na igreja, não adianta apenas estar na igreja. Você concorda comigo que havia outras mulheres com ela naquele rio? Tinham outras pessoas com ela naquele rio. Mas por que foi que Paulo olhou para ela? Por que Paulo atendeu à vontade dela? Por que a vida daquela mulher foi transformada? Porque ela abriu o coração. Nessa noite eu quero te dizer em nome de Jesus, se você quer ter a sua vida transformada, não adianta apenas estar na igreja. Você tem que abrir o teu coração para o Rei dos Reis, para o dono da igreja, para Jesus Cristo, para o noivo. A noiva abre o coração para o noivo e ele faz o milagre. Aquela mulher entendeu isso, ela abre o coração, e quando ela abre o coração, o que acontece? A Bíblia diz que ela ouviu a mensagem de Paulo. Sabe qual que é a mensagem de Paulo? É a mensagem de Jesus. O que Paulo pregava senão a mensagem de Cristo? Eu quero te dizer, quando você abrir o teu coração para a mensagem de Cristo na sua vida nunca mais vai ser a mesma. Quando você entender isso, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Pastor, mas o tema da palavra de hoje é a colheita da generosidade. É aí que eu quero entrar agora. Sabe por quê, igreja? Porque essa mulher, ela teve uma oportunidade de encontrar a Deus. Ela aceitou essa oportunidade.
ela abriu o coração, ela foi batizada, mas a vida dela começou a mudar depois desse momento. Eu quero te dizer em nome de Jesus, não adianta apenas querer as coisas para você, querer a bênção para você. É muito bonito, é maravilhoso vir aqui no altar e falar: Deus, transforma a minha vida, transforma a minha história, abre portas. Só que nessa noite eu quero te desafiar. Nessa noite você vai orar para Deus abrir a porta na vida de alguém. Essa noite você vai orar para Deus abençoar outra pessoa. Você não vai orar para Deus te abençoar. Você vai começar a abençoar outras pessoas. Porque quando nós somos generosos, Deus faz algo grandioso em nossas vidas. Você quer colheita? Não queira só para você, queira para o irmão também. Domingo agora nós teremos culto de ação de graças. Você quer que o teu irmão testemunhe? Ou você está pensando só no seu testemunho? Você quer que Deus opere um milagre na tua vida? Ou você quer que Deus opere um milagre na igreja inteira? Quem está me entendendo aqui em nome de Jesus? Por quê, pastor? O que essa mulher faz depois de ter sido batizada, igreja? Quem já pegou em nome de Jesus o texto? O que ela faz? Olha lá comigo. Se os senhores me consideraram crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. Existe uma tradução, coloca Almeida para vocês verem algo que eu achei interessante. O mesmo capítulo e versículo, só que na Almeida, que mostra uma insistência dela. Eu imagino que essa mulher, ela insistiu bastante para Paulo querer ficar na casa dela, para recebê-lo na casa dela. Procura aí para a gente, por favor, na Almeida, consegue? Alguém dá um apoio, só para a gente conseguir colocar. Eu quero que vocês vejam essa expressão. Conseguiu aí? Senão eu vou abrir aqui. Versículo 15, encontrei aqui, olha só. Achou? Foi? Olha só. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou. O que é rogar, igreja? É implorar. Aí ela diz: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Eu achei interessante essa expressão. E nos constrangeu. Essa mulher, ela deve ter implorado. Ela falou assim: não, eu encontrei o Deus de Paulo, eu encontrei Cristo, eu encontrei salvação. Eu quero que vocês fiquem na minha casa. Por quê? Eles estavam naquela cidade em missão e elas queriam falar o seguinte: olha só, a base dessa missão eu quero que seja a minha casa. Eu quero receber vocês, eu quero ser generosa com vocês. Olha, igreja, essa mulher era vendedora de púrpura. A casa dela devia ser uma casa enorme, devia ser um lugar bonito, e ela não estava se importando com isso. Ela queria o quê? Ela queria as pessoas na casa dela. Eu imagino que ela preparava um café da manhã para Paulo, ela preparava tudo para os discípulos de Paulo, ela preparava o melhor. Ou seja, ela quis ser generosa, ela quis ajudar. E o que aconteceu? Isso que me chamou a atenção. Fala comigo assim: pessoas foram curadas. Se você continuar lendo o capítulo 16, você vai perceber que pessoas, durante aquela missão de Paulo, foram curadas, famílias foram restauradas, pessoas se voltaram ao evangelho, guerras foram vencidas. E no versículo 40 do capítulo 16, o que acontece? Coloca por favor para mim o versículo 40 agora. Versículo 40. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos os confortarem, depois partiram. Sabe o que aconteceu, igreja? Esse capítulo inteiro aconteceu nessa cidade. Olha que interessante. Depois que eles terminaram toda a missão, depois que eles venceram as prisões, venceram as lutas, eles voltaram na casa daquela mulher. Sabe por quê? A casa daquela mulher se tornou um marco. Isso aconteceu em Roma. E sabe o que eu achei mais interessante, igreja? A casa dela se tornou uma base e o centro da primeira igreja da Europa. A casa dela se tornou um lugar de refúgio. Eu quero te dizer em nome de Jesus, quando você aprender a abrir o teu coração, Deus vai encontrar em você, sabe o quê? Um lugar para as pessoas se refugiarem. Você vai ser boca de Deus na vida das pessoas. Você vai começar a ser usado na vida das pessoas. Elas vão olhar para você e vão falar assim: nele eu tenho descanso, porque eu sei que ele é um homem de Deus. Nela eu tenho descanso, porque ela é uma mulher de Deus. Quem recebe isso em nome de Jesus? Fala comigo assim: a generosidade abre portas. A Bíblia diz que o generoso prosperará,
E aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. O que nós precisamos entender, igreja? Que ser generoso não é ajudar alguém uma vez. Ser generoso é ter o coração generoso sempre. Ser generoso não é fazer uma boa ação só no mês de dezembro. Ser generoso é querer espalhar o amor de Cristo por onde você for. Essa noite é uma noite para te convencer que você vai viver colheita na sua vida quando você parar de segurar aquilo que Deus está te entregando. Deus não te entrega nada para ficar só com você. Deus te entrega as bênçãos para você transbordar. O que a palavra de Deus diz? Vocês terão tantas bênçãos, mas tantas bênçãos, mas tantas bênçãos, que não terão onde guardá-las. Malaquias capítulo 3 versículo 10 diz isso, sim ou não, igreja? Trazei os dízimos à casa do tesouro, deposite no cesto, e vocês terão as janelas dos céus, o quê? Abertas, serão derramadas bênçãos sem medidas. O que é isso, igreja? Quem é generoso tem bênção sem medida. Quem é generoso não consegue segurar as bênçãos sozinhos. Ele transborda, ele ajuda, ele é um braço. Eu quero, em nome de Jesus, nessa noite, que você entenda isso. Nesse lugar, nessa igreja, nós precisamos ter um coração generoso, um coração que ama servir, um coração que ama ajudar. Olhe para o teu irmão e fala: como eu posso te servir, meu irmão? Como eu posso te ajudar? Como eu posso ser útil na tua vida? Eu quero te ajudar. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você chegou na igreja, olhou para o teu irmão e perguntou para ele: como você está? Às vezes nós chegamos no automático. E aí, pastor, boa noite, boa noite. E aí, Henrique, opa, e aí? E aí, rapaz, e aí? Eu estou na ordem aqui, deixa eu pegar meu negócio. Eita, que hoje eu estou na escala. Fala para mim assim, generosidade. Abra teu coração, ajude, seja generoso. E aqui eu não estou falando apenas de oferta, quem está me entendendo? Eu estou falando de um comportamento generoso. Quem é generoso não faz nada para aparecer. Quem é generoso faz porque simplesmente ele é generoso. Quem entende a diferença? Você encontrou aí? E aí tem um louvor que é muito bonito, que ele diz assim, ó. Vamos lá. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Olha pro teu irmão, fala: eu preciso de você, e você precisa de mim. Levanta suas mãos, diga: nós precisamos de Cristo até o fim. E sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Isso é igreja. Quem consegue entender? Isso é igreja. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós estamos aqui e todos precisamos dele. Então vamos servir uns aos outros, vamos ser generosos, vamos ajudar o próximo, vamos orar por aquele que precisa, vamos estender a mão para aquele que está com dificuldade, vamos ser igreja. Quem está me entendendo aqui nessa noite, em nome de Jesus? Uma igreja que une, uma igreja que se junta para orar. Nós estamos orando 21 dias, nós estamos de jejum 21 dias. Quando vamos fazer alguma coisa aqui na igreja, fazemos juntos. É assim que a prosperidade vem. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Prega o evangelho, deixa Deus te usar. Deus tem algo novo para a tua vida. Eu não quero virar um pastor porque eu quero pregar na igreja, não. Eu não quero virar do louvor porque eu quero cantar no altar. Não é isso. Não é sobre o lugar que eu vou estar. É sobre quem eu vou servir.
Quem está me entendendo em nome de Jesus? Quando você entende isso, tudo fica mais leve. Eu não estou fazendo porque pediu para fazer. Eu não estou nessa escala porque me escalaram. Eu não vim para a igreja porque senão o pastor vai brigar comigo. Eu vou para a igreja porque eu preciso de Deus. Eu vou para o altar e eu vou na oração porque eu quero ser cheio do Espírito. Eu ajudo meu irmão porque eu sei que quando eu ajudo meu irmão, alguém vai me ajudar. Quem está me entendendo em nome de Jesus? E hoje eu quero terminar o nosso culto com esse entendimento. Essa mulher, ela tinha tudo para não ser generosa. Sim ou não, igreja? Aos olhos do mundo. Quem vai abrigar um desconhecido? Ou quem vai abrigar alguém que chegou na cidade que você não tem confiança na tua própria casa? Essa mulher não quis saber de nada disso. Ela simplesmente falou assim: venha para minha casa. Vocês me apresentaram a melhor coisa que eu poderia receber. Não a púrpura, não o ouro, não as riquezas. Vocês me apresentaram Cristo. E o que aconteceu? Simplesmente toda a igreja que veio nascer na Europa, ela teve a sua origem na casa de uma mulher generosa. O que eu quero que você entenda com isso? Você não sabe onde Deus vai te levar. Você não sabe os lugares que você vai pisar. Se você for generoso, lá na frente, alguém que você ajudou lá atrás, vai abrir uma porta para você lá na frente. Quem está me entendendo aqui em nome de Jesus? Quando você tem esse comportamento lá na frente, você vai encontrar essa oportunidade. Eu quero te dizer em nome de Jesus, você tem 5 semanas para dezembro terminar. Seja generoso todos os dias. Ajude, estenda a mão, olhe para o próximo, pense nele. Você vai ver as coisas mudarem. E o mais importante, você não tem que fazer para ninguém ver. Você não tem que fazer, não, vou postar na internet aqui minha boa ação. Não é isso. É sobre a intenção do coração. É a vontade de ajudar. É a vontade de orar. Pastor, eu não posso ajudar meu irmão com recurso financeiro. Ajuda orando por ele. Ajuda visitando ele. Ajuda chamando ele para almoçar na sua casa. Amém? Quem recebe essa daí? Eu recebo. Pode me chamar que eu vou. Amém ou não amém? Eu já contei para vocês um testemunho de uma época que eu estava liso, igual coco seco. Quebrado, contando as moedas para pagar a passagem do ônibus, dividindo marmita com o Adriano. Isso foi em 2015, eu acho, 2016. E aí, uma irmã lá em Planaltina, abençoada, a Márcia, eu nunca vou esquecer dela. Ela tinha um Fit 1 de 2 portas. O bichinho estava estragado. E ela ia para a igreja com esse Fit 1, mas eu ia a pé, né? Eu estava pior do que ela. E naquela época a gente ia de terno para a igreja. Eu ia a pé de terno para a igreja, andava quilômetros para chegar. E eu lembro um dia que eu estava em casa com fome, domingo, depois do culto, de manhã. E eu falei: amor, vou lá comprar nossa marmita. Você quer de quê? Aí bem na hora o telefone liga. Quem era? A Márcia. Oi, Felipe. Oi, Adriana. Eu estou fazendo um churrasco aqui em casa. Eu queria saber se vocês querem vir. Meu Deus. E aquele negócio, né? Você não pode, tipo assim, falar, né? Claro que eu quero, né? Você, não, imagina, não precisa não. Mas por dentro você está, ô Senhor, tu és fiel. Eu não é. Rapaz. Aí a Adriana, o que foi? Eu falei: a Márcia está chamando a gente para comer um churrasco na casa dela. Aí ela, tipo assim, olhando para mim, né? Tipo, uau. Aí eu falei: poxa, Márcia. Só que ela mora numa cidade em Planaltina, que é tipo do lado, chama Arapuanga. Não é tão perto, entendeu? Tem que ir de carro. Aí eu falei assim: poxa, Márcia, seria uma honra ir. Só que a gente está sem carro, a gente não consegue ir aí. Aí ela: não, fica tranquilo, eu vou ir buscar vocês. Nesse dia eu tive a noção do que é Deus te abençoar, assim, sabe? Aí eu falei: sério, Márcia? Eu falei: eu tô indo aí, se arruma aí. Gente, foi o melhor churrasco. Eu me arrumei, a gente entrou no Fit Uno dela, aquele que tem que fazer assim com o banco, para você entrar. Eu entrei no Fit Uno dela, a gente foi para esse churrasco. Gente, não tinha ninguém da igreja, era só eu e a Adriana. O churrasco era da família dela. Eu não era líder de nenhum discípulo dela, de nenhum filho dela, de nada. Ela simplesmente foi tocada por Deus para me chamar para aquele churrasco. Eu lembro que eu comi como se não houvesse amanhã. Meu Deus, que alegria. E foi um churrasco maravilhoso, tinha feijão tropeiro, sabe aquele churrasco completo? Tem vinagrete, arroz, Coca-Cola, meu Deus. Eu sei que naquele dia eu fui para o culto à noite só dando glória a Deus.
Oh, alegria, Senhor. Ainda não gastei o dinheiro da marmita. Aí naquele dia eu entendi. Eu falei, Deus é fiel. Deus é fiel. É fácil ver que Deus é fiel quando você recebe uma bênção muito grande, né? Mas e nas pequenas coisas? Deus é fiel. Toda vez que eu vejo a Márcia, eu conto essa história, a gente ri junto. Eu falei, Márcia, você não sabe como que eu estava com fome naquele dia. Entenda isso. Generosidade abre portas. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Eu quero te convidar a ficar de pé agora em nome de Jesus. E como igreja, nós iremos declarar esse louvor. Para que sejamos uma igreja que entende isso. Que todos nós precisamos de Cristo. Que todos nós precisamos um dos outros. Em momentos de dor precisamos um dos outros. Em momentos de alegria precisamos um dos outros. Em momentos de grandes conquistas precisamos um dos outros. Em momentos de perdas precisamos um dos outros. Por quê? Quando nós somos igreja, quando nós somos generosos, nós passamos por tudo com alegria, crendo que nós temos um Deus que é fiel, crendo que o nosso Deus nunca perdeu o controle, crendo que nós temos um Senhor que é soberano e que traz colheita abundante e que traz paz para o coração e que aumenta a nossa fé. Nessa noite você vai voltar para casa feliz, nessa noite você vai voltar para casa alegre, nessa noite você vai voltar para casa convicto de que você não está só. Olha para o teu irmão e fala para ele assim, você não está só. Fala assim, por isso, pega na minha mão agora. Fala para ele, pega na minha mão. Fala assim, vamos para o altar nós dois juntos agora adorar a Deus. Traz ele para cá em nome de Jesus, amém? Traz seu irmão para poder adorar a Deus. Fala com ele, não fique na cadeira, meu irmão, vem adorar. Traga ele para cá, traga ele para cá. Hoje nós vamos com alegria para casa. E a versão que a gente vai tocar é uma versão animada, amém? Eu quero terminar animado o culto de hoje. Eu quero terminar com essa certeza de que, olha para o irmão e fala assim, eu preciso de você. Fala para ele, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. E nós ficaremos juntos como? Sem cessar. Levanta a mão e fala assim, sem cessar. Fala sem parar, sem vacilar, sem temer e sem chorar. Nós somos uma igreja de alegria, amém? A igreja de Cristo, amém? Levanta as suas mãos e como igreja nós iremos declarar nas palmas. Tchá, 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 tchá. Quem está feliz dá um aleluia! Eu preciso de você, diga. E você precisa de mim. Olha para o teu irmão, diga para ele. E nós precisamos de Cristo. E até o quê? E de novo, eu preciso de você. Olha para o teu irmão, fala para ele. E eu preciso de você. E você precisa de mim. Como é que é agora? E nós precisamos de Cristo. E até o fim. E sem cessar, sem parar, sem vacilar. O quê? E sem temer. E sem chorar. E sem cessar. Sem parar, sem vacilar. E sem temer. Aleluia, continua. Ó, gostei ali, ó. Vocês vão fazer igual o Gabriel tá fazendo ali, ó. Abraça teu irmão, abraça teu irmão, abraça teu irmão. Chama ele mais pra frente, chama ele mais pra frente. Fala assim, irmão, agora é a hora que você vai lembrar quando você tinha 15 anos de idade. Fala pra ele, o joelho aguenta. Pergunta pra ele, fala assim, o joelho aguenta. Em nome de Jesus, amém? E aí o seu irmão vai para um lado, o seu irmão vai para o outro. E na hora que a gente for falar sem cessar, sem parar, sem vacilar, vai rolar um pulinho santo do Senhor. Amém? Vamos lá comigo assim, ó. E eu, fala pro irmão, preciso de você. E você, o quê?
Jesus. E sem cessar, sem parar, sem vacilar, e sem temer. Como é que é? E sem chorar. Mais alto! E sem cessar, sem parar, sem vacilar. O quê? E sem temer. E sem... Só igreja! E sem cessar, sem parar, sem vacilar. Nas palmas! Sem temer. E sem chorar. E sem cessar, sem parar, sem vacilar, e sem temer. Levanta as mãos e diga: sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Erga suas mãos e diga: sem temer. Aleluia! Sem chorar e sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Você pode aplaudir Jesus bem alto. Aleluia. Fala comigo assim: a colheita da generosidade. Aplauda o nosso Deus mais uma vez, amém? Pode voltar para o seu lugar. Deus é bom o tempo todo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí o irmão que não foi para academia já fez o cardio hoje, não é não, Ana? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, fica de pé no seu lugar. Igreja, eu quero lembrar vocês, sexta-feira agora, nós teremos a nossa vigília, amém? 8 horas da noite aqui na igreja, nossa vigília. Tem uma canção do YouTube infantil que é essa música, né? Aí esse bonitão tava ali na escada só rindo, né? Aí que música é essa? Meu pai tá cantando. Sexta nós teremos nossa vigília às 8. E domingo, fala comigo assim, domingo, ação de graças. Vai ser poderoso. Quantos creem em nome de Jesus? Vai 4 da tarde. Lembra que domingo o culto não tem pela manhã. Vai ser às 4 da tarde, né? Nós decidimos no discipulado que a Vitória vai estar aqui na igreja de manhã orando e recebendo as pessoas, né? Para avisar que vai ser ação de graças, né? Vai ser 4 da tarde domingo, e a gente vai até às 7h30, 8 da noite. Vai ser Santa Ceia. Ah, verdade, obrigado. Essa parte é maravilhosa. Depois da palavra de hoje, eu tenho certeza que vai ter um banquete espiritual aqui, natural também, em nome de Jesus, amém? Uma mesa maior do que a de hotel. E o buffet vai ser Saraguará. Fala assim, Saraguará. Cada um traz um prato. Amém? Então, use seus dons aí, use seus talentos. Traga um prato para poder compor ali o nosso café. Maravilha, café da tarde misturado com lanche. Então é mais ou menos essa temática. Amém? Vai ser uma bênção, vai ser poderoso. E nós vamos celebrar com alegria. Amém ou não amém? Glória a Deus, levante suas mãos. Que o Senhor Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer a face dEle sobre ti